O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, e hoje a gente vai fazer um comparativo que muita gente tem pedido. Ele não faz um sentido total, porque são aparelhos até de categorias diferentes, mas no momento que a gente está passando, faz sentido comparar sim por causa do preço. Então dá uma olhada só, nós temos aqui o Galaxy A71 do nosso lado esquerdo, bonitão, e o Redmi Note 9S do lado direito, tá? São dois aparelhos que são bonitos, têm construção diferente, specs diferentes, algumas bem semelhantes, e a gente vai falar sobre isso melhor aqui nesse vídeo. E por que eu tô comparando um com o outro nesse momento? A gente tá passando pelo coronavírus, o dólar tá nas alturas e tudo mais, e o preço do Redmi Note 9S, ele chegou até um pouco mais caro do que o Galaxy A71. Quando eu faço esse vídeo, ele tá oscilando, o Redmi Note 9S, entre 1.700 a R$2.000 mais ou menos, às vezes 2.100 até você encontra, enquanto o Galaxy A71 ele está oscilando na faixa dos 1.900 até 2.200. Então eles estão cruzando o preço entre eles. Eles não são aparelhos totalmente comparáveis, porque o ideal seria eu comparar o Redmi Note 9S com o Galaxy A51, que eu vou fazer também um comparativo, mas como nós estamos com preços semelhantes, vamos comparar os dois, porque às vezes com o valor que você tem, você pode comprar ou esse, tá? Então, é claro que o Galaxy A71 é focado em ser melhor em algumas coisas, de forma geral, mas eles batem várias configurações. O comparável mesmo com o A71 seria o Redmi Note 9 Pro, que tem a câmera de 64 megapixels, né? Compartilha muita coisa com o 9S, mas tem uma câmera um pouco melhor. Mas dito isso, já tenha em mente que depende do momento que você estiver vendo esse vídeo, então faça o comparativo dos preços, porque quando o 9S está mais barato, consideravelmente mais barato, ele é bem mais atrativo também pelas coisas que a gente vai falar aqui. Mas veja o vídeo de comparativo antes, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês, para o Redmi Note 9S, para o Galaxy A71, o 9S para você já comprar no Brasil, pela Amazon, sem ter dor de cabeça sem nada, dá para parcelar se você precisar também, que ajuda bastante, então tá tudo aqui embaixo para vocês, e vou deixar o do 9S importado também, tá bom? Mas vamos ao que interessa e começar aqui o comparativo. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a caixa, o que vem na caixa dos dois aparelhos. Aqui no do Redmi Note 9S, a gente tem a capinha, que acompanha, a capinha transparente, e temos também um carregador de 22.5 watts e o cabo USB, tá? O micro USB. Já aqui na capinha do Galaxy, na capinha não, né? Na caixinha do Galaxy A71, nós temos o quê? O carregador de 25 watts, que é um carregador também Quick Charge, então os dois têm carregamento rápido. Temos fone de ouvido que não vem no celular da Xiaomi, né? A Xiaomi não costuma mandar fone de ouvido, e um cabinho USB tipo C. Por esse preço que está custando o Galaxy A71 e pela categoria que ele se encaixa, eu acho que a gente deveria sim ter aqui uma capinha para o Galaxy A71, então vacilo a Samsung não mandar, porque a gente sabe que em outros países o Galaxy A71 tem sim a capinha, tá bom? Agora vamos para a construção dos aparelhos, tá? A gente tem uma diferença aqui, já no design que a gente percebe. Primeira coisa, no Galaxy A71 uma tela AMOLED de 6.7 polegadas, enquanto aqui no Redmi Note 9S uma tela de 6.67 polegadas IPS. Ah, Becker, o IPS é pior do que o AMOLED já de cara, automaticamente por ser AMOLED é melhor? Não, necessariamente, tá? Tem qualidades e qualidades de IPS e de AMOLED, mas nesse caso aqui, sim, a gente tem uma tela melhor no Galaxy A71, com mais pretos, ela é maior, tem um brilho melhor, né, mais forte, então é uma tela muito boa do Galaxy A71. Do Redmi Note 9S também é uma tela boa de 6.67 polegadas, ele não tem um brilho tão forte que nem a gente tem aqui no A71, não é AMOLED, como eu já falei para vocês, mas é uma tela sim muito boa. Vocês podem ver aí, olha, pelo vídeo, que não tem tanta diferença aparente, a gente vê mais na questão dos pretos, da saturação, mas a tela fica aí para o Galaxy A71, sem dúvida, porque a Samsung faz esses painéis, ela domina essa tecnologia, então é uma tela assim de muita boa qualidade. Agora vamos seguir aqui para o design, olhar a parte de trás do aparelho, a gente tem aí já uma diferença. Primeira coisa, o design é gosto de cada um, eu acho os dois aparelhos bonitos. O Galaxy A71 lembra muito a linha aí, a linha S20, né, com essas câmeras aqui mais saltadas, esse quadradão, enquanto a gente tem aqui no Redmi Note 9S uma câmera mais centralizada, com um design um pouco mais moderno, talvez um pouco mais diferente, a gente poderia falar assim. 4 câmeras aqui,
contra 4 câmeras aqui, a gente já entra em maiores detalhes. Mas no acabamento, a gente tem no Redmi Note 9S um corpo de vidro, com o acabamento, com o corpo finalizado aqui em plástico, mas é vidro com Gorilla Glass 5 aqui atrás, enquanto aqui no Galaxy S71 é plástico, tá, gente? Então, ó, ele é bonito, ele tem uns detalhes aqui, né, uns cortes aqui que vocês estão vendo, muda um pouco a cor e tal, mas o acabamento do A71 é mais simples, então a Xiaomi ganha nessa parte aqui, porque é um aparelho que passa mais uma sensação melhor na mão aí de qualidade. Agora, quando a gente vem para frente do aparelho, em termos de proteção de tela, a gente conta com o Gorilla Glass 3 aqui no A71 versus o Gorilla Glass 5 aqui no Redmi Note 9S, então nisso também a gente tem uma proteção melhor. Ponto para o Redmi Note 9S no acabamento. Não é que ele é mal feito, o A71, de forma alguma, é um aparelho bonito, mas ainda assim a gente tem uma sensação de qualidade melhor aqui no Redmi Note 9S. Na parte de baixo a gente tem as entradas de 3.5 mm, entrada USB tipo C e os falantes. Agora, olha só, galera, que interessante, deixa eu mostrar para vocês, a diferença de espessura dos dois aparelhos, né? A gente tem aqui o Galaxy S71, ele é relativamente mais fino, dá para ver aqui que relativamente não, né? Consideravelmente mais fino, e o peso deles também tem uma leve diferença. A gente sente que o A71 é um pouco mais leve, só que a gente conta com uma bateria de 4.500 mAh no A71 versus 5.000 mAh no Redmi Note 9S. Então essa aqui é uma bela de uma bateria. Para carregar os dois aparelhos, você não vai ter problema nenhum, porque os dois têm carregadores rápidos. Então, apesar de serem baterias grandes, principalmente no Redmi Note 9S, em torno de 1h30 aí você já deve conseguir a carga máxima dos aparelhos, tá? Mas para quem precisa mais de bateria, o Redmi Note 9S está mais bem equipado. Como eles têm processadores muito semelhantes, em relação a, digamos, ao gasto de energia, varia, é claro, porque a gente tem uma tela maior aqui, né? A tela AMOLED, apesar de economizar mais bateria do que uma tela IPS, ela tem um gasto maior, mas ainda assim o Redmi Note 9S vai se sair melhor. A tela AMOLED, os pretos, por serem mais pretos, ele não gasta energia onde você tem a parte preta, porque realmente a tela está desligada, mas aqui é uma tela um pouquinho maior que vai puxar um pouco mais de bateria, mas deve ser assim, não tão semelhante. A gente vai ter uma melhora aqui no Redmi Note 9S, né, um tempo de duração maior, mas não vai ser nada gritante, tipo, meu Deus do céu, o Redmi Note 9S está muito melhor. Não, porque até os dois são equipados com o Snapdragon. Aqui a gente tem o 720G, que é focado em games, né, o G, e aqui no A71, então o 720G no Redmi Note 9S, e no querido Galaxy S71 a gente tem o 730, que também é uma linha muito focada aí para jogos, tá? Então, em relação a desempenho, gente, os aparelhos são muito bons, tá? Vocês podem ver aqui, vou colocar algumas imagens aí da gente jogando com os aparelhos também, mas eles rodam tudo o que você precisar. O sistema dos dois é bem fluido, bem responsível. Responsível? Nossa, responsível não, né? Responsivo, os dois, vocês podem ver que a gente não tem problema nenhum. A MIUI, ela é um pouco mais fluida, na minha opinião, mais leve, tem uma gestão de bateria um pouco mais responsável, a gente poderia falar assim, mas é claro que a One UI 2.0, que está aqui no Galaxy S71, ela também melhorou muito. Então a Samsung está no caminho certo nesse sentido. Tem tela dividida, tem várias... Você pode usar dois ambientes nos aparelhos, né? Por exemplo, dois Facebooks, dois WhatsApps, eles têm essas opções. Então você vai estar bem servido nos dois em relação a isso, tá? Mas eu acho que a MIUI é um pouquinho mais acertada do que a One UI no momento que a gente faz aqui o vídeo. Falando um pouquinho mais da parte de mídia, galera, só para vocês verem uma comparação, o Galaxy A71 aqui embaixo e Redmi Note 9S aqui em cima. Vocês podem perceber que as cores aqui do Galaxy A71 são mais vivas, ele tem um brilho maior, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí pela câmera, mas para mim fica bem perceptível aqui, e o ângulo de visão também é bem diferente. Eu tô olhando daqui os aparelhos, e eu vejo até razoavelmente bem a tela do A71, enquanto já aqui do Redmi Note 9S eu já sofro, principalmente por causa do brilho, e ela já escurece um pouco, tá? Mas são duas boas telas, muito semelhantes em termos de tamanho, tá? Vocês podem ver que o Redmi Note 9S tem um pouco mais de borda aqui em comparação ao A71, mas para consumir mídia, os dois vão estar muito bom. Eu prefiro a tela do Galaxy A71, porque é um dos destaques realmente do aparelho. E em relação ao áudio, ó, vou aumentar um pouquinho aqui o do A71 para vocês verem. Só que isso aqui tá barulho de rua, né, nesse vídeo. Ó, vou colocar uma música para ficar melhor pra gente ver, e aí eu já falo pra vocês, porque não é muito lá bom o som do A71, mas é em comparação aos outros da linha, até que ele se sai melhor. Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui o do A71, ó.
é um som estéreo, o grave pega um pouquinho, é um pouco agudo demais. O grave não, desculpa, o agudo. Não tem muita espacialidade, mas é um som ok. Dá pra você usar no dia a dia sem grandes problemas. Mas ainda assim, ó, ele se aumenta muito, ele arranha um pouco, se perde um pouco. Ele não segue a qualidade geral da parte de mídia do aparelho. Agora o Redmi Note 9S, ó. É um pouco melhor, mas os agudos também são um pouquinho chatos. Bate um pouquinho seco. O grave parece ser um pouco melhor. A espacialidade desse fone aqui parece ser um pouco melhor, né, do 9S. Então assim, a parte de mídia fica uma coisa meio que nenhum dos dois falantes realmente é bom, mas você tem a vantagem de no A71 ter essa telona bonita aqui para jogar jogos, meu, né, nem se fala, né? Então, mas a tela do Redmi Note 9S eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi aqui de forma geral, tá bom? Agora vamos falar das câmeras, tá, gente? Que eu sei que vocês querem saber, e depois a gente fala um pouquinho de desempenho dos aparelhos. Eu já falei um pouco, mas eu vou reforçar para vocês, tá? Em relação aqui ao setup de câmeras traseiros, a gente tem 4 câmeras nos dois, tá? Então aqui no A71 uma principal de 64 megapixels, depois a gente tem uma ultra-wide e uma macro. Aqui no Redmi Note 9S, mesma coisa. A gente tem uma mesma coisa em termos, né? Porque aqui é uma principal de 48 megapixels, depois uma ultra-wide e uma câmera macro. A macro aqui do A71 é de 5 megapixels, versus uma macro de 2 megapixels aqui do Redmi Note 9S. E o sensor principal do A71, ele é muito mais maduro, digamos assim, porque ele é um processador, um sensor de 64 megapixels da Samsung, já no Redmi Note 9S, 48 megapixels da Samsung de segunda geração. Então, ele se sai melhor o A71 nas fotos. É gritante a diferença? Em alguns casos, você percebe que realmente, deixa eu até abrir aqui, mas vocês vão ver algumas fotos aí também. Você percebe que existe uma qualidade, sim, considerável melhor no A71, mas em outras até que o processamento de imagem da Xiaomi me chamou a atenção. Eu achei que principalmente o balanço de branco com a Xiaomi tá acertando bem. Então é uma câmera boa aqui, tá? Mas ainda assim, você conta com 4K a 60 frames na câmera, perdão, 4K a 30 frames na câmera frontal do A71, que você não tem isso também no Redmi Note 9S. Na traseira os dois filmam em 4K. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no celular e eu já mostro depois as fotos lado a lado para vocês verem. Mas olha só uma coisa que chama muita atenção. Aqui no A71, quer ver, ó? Eu quero mostrar para vocês a diferença que dá na câmera frontal. Isso aqui é muito engraçado da gente perceber. Os dois têm um HDR bom. Eu vou até virar aqui para ficar melhor para vocês verem. Pera lá. Então pronto. Essa aqui, ó, é uma cena muito difícil porque eu tenho muita luz aqui atrás e meu rosto tá bem escuro. Mas a gente vê que o A71 ele se sai melhor, tá? O meu rosto tá bem mais escuro aqui, ó, no Redmi Note 9S. Enquanto essa parte aqui do A71 a gente tem um processamento mais interessante. Aqui é uma frontal de 32 megapixels no A71 versus uma frontal de 16 megapixels no Redmi Note 9S, tá bom? Seguindo aqui para as fotos aqui externas, a gente tem um HDR ativo muito bom nos dois aparelhos. A gente tá olhando aqui a câmera ultra-wide. Gostei bastante do HDR do A71, ele tá bem vivo as cores, né? Tá com um HDR até melhor do que o da Xiaomi, tá vendo, ó? Mas não é nada gritante. Agora, é claro que com o sensor de 64 megapixels em situações de low light, você vai ter uma melhora considerável no A71, porque ele consegue cruzar pixel e absorver muito mais luz. Então, o modo noturno dele é melhor e para situações de meia luz ele também se sai melhor. Isso é uma questão física do sensor, não tem muito o que mudar. Mas eu gostei aqui, gente, do processamento de forma geral que a Xiaomi está fazendo. Algumas situações a gente vê que as fotos da Xiaomi estão ficando um pouco mais frias, o balanço de branco fica um pouco melhor, a gente poderia dizer assim, na minha opinião, mas tem gente que gosta da foto um pouco mais amarelinha, tem gente que gosta da foto um pouco mais azulada, então vai depender muito aí do gosto de cada um. Mas a qualidade, ó, quando eu aproximar, por exemplo, aqui no Luigi, a gente vê que existe um nível de detalhe melhor no A71 e a gente já vê um pouquinho de ruído, mesmo numa situação de meia luz aqui que a gente está falando no Redmi Note 9S. Enquanto no A71, olha, você tem um nível de detalhe muito bom e quase praticamente nada de ruído. Então esses pequenos detalhes, quando a gente começa a olhar muito de perto, a gente começa a perceber uma diferença até na absorção de luz, ó. Dá para perceber que tá um pouco mais de luz aqui no A71. É uma câmera que, é claro, é melhor em relação ao Redmi Note 9S. Tem mais alguns exemplos da frontal. Até essa câmera aqui, ó, a frontal do Redmi Note 9S, eu gostei mais do processamento da Xiaomi em relação ao da Samsung. Eu achei que aplicou um pouquinho no rosto, né, aquele efeito para deixar a pele mais lisa,
parece uma cera, eu não gostei muito, então me agradou um pouco mais nesse momento aqui, ó, o Redmi Note 9S. Mas de forma geral, gente, você vai ter uma câmera mais competente no A71, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um vídeo aí dos dois filmando lado a lado para vocês compararem, e depois vocês veem algumas fotos. Não, contrário. Primeiro vamos ver as fotos, depois ver os vídeos, tá bom? Então, bota aí, editora. Bom, galera, estamos aqui então testando as câmeras. Eu tô falando pro Redmi Note 9S. A gente tá filmando com a câmera principal 1080p a 30 frames por segundo, segurando o aparelho na mão. E agora nós estamos aqui com o Galaxy A71, também segurando o aparelho na mão, filmando em 1080p a 30 frames por segundo, tá? A gente vai colocar um pouquinho cada aparelho rodando para vocês poderem sentir um pouco e também os dois lado a lado aí ao mesmo tempo para vocês poderem ver, tá bom? O que acontece, gente? Uma coisa que me incomoda um pouco é que no A71 você não tem a opção de filmar em 1080p a 60 frames por segundo, que eu gosto bastante, mas você filma em 4K, filma até em 4K na frontal, mas você não consegue 60 frames, e o processador ele permite fazer isso do A71, então eu acho uma sacanagem, mas é uma decisão da Samsung, né? Já aqui no Redmi Note 9S, ele consegue fazer em 1080p a 60, mas eu tô gravando aqui a 30 frames para eles ficarem comparáveis, tá bom? Então é isso aí, me digam aí o que vocês estão achando dos aparelhos, tá bom? A gente vai estar alternando o áudio entre eles para vocês verem um pouquinho também. Vou correr um pouquinho com os dois lado a lado aqui, ó, pra gente ver, tá? E vocês me digam o que vocês acham aí nos comentários, tá bom? E aí, galera, o que vocês acharam das fotos e dos vídeos? Depois comentem aqui embaixo qual que é a preferência de vocês, tá bom? Gente, é o seguinte, em relação a desempenho para jogos, que eu já falei um pouquinho, mas os dois são muito semelhantes. Então a gente tem 6 GB de RAM aqui nessa versão do A71 contra 4 GB de RAM no Redmi Note 9S. O 730 é uma série acima do que o 720G que a gente tem aqui, mas não é nada que vai ser extremamente diferente, vai ser assim, lado a lado, quase você não percebe diferença entre os dois aparelhos, né, em jogos. Vai rodar tudo que você tem no Play Store, com o gráfico lá, né, bem puxadinho e tal. É claro que 6 GB de RAM dá uma folga aqui no A71 para você ter uma durabilidade melhor do aparelho, multitarefa vai melhor, mas no sistema os dois também rodam muito liso. Não é nada que vai ser, digamos, algo tão gritante, a não ser 2 GB de RAM a mais e um leve processador, uma leve melhora do Snapdragon, eles rodam muito semelhante. É claro que, aquilo que eu falei, se o preço tiver praticamente igual, a 71 é uma opção melhor. Tá? Agora vamos lá, resumo da obra. O que eu achei aqui desses dois aparelhos, tá bom? São aparelhos bem interessantes, de acordo com a sua faixa de preço. O A71, eu acho que ele vai ser mais interessante. Se eles estiverem com um preço muito semelhante, então assim, se tiver R$100 de diferença, 150, 200 reais de diferença pro A71, eu acho que o A71 é mais negócio. A partir de uns 200 e poucos, 300 reais, o Redmi Note 9S já começa a valer mais sua atenção, porque você consegue muita coisa que se aproxima do A71, daí por um preço muito mais barato, muito mais custo-benefício. Ele já é encontrado na faixa de 1.700. 1.800. Então, ele custando 1.700 versus uns 2.200, que às vezes o A71 você encontra, que ele tá variando também, aí é o Redmi Note 9S, é mais negócio. Agora, 1.800, 1.900, ele por 2.000, vai de A71, tá? Essa é a minha opinião neste momento. Não é uma comparação totalmente justa, porque eles não são aparelhos feitos para competir entre eles, mas como a gente tá passando por um momento maluco, eu preciso fazer o comparativo baseado nisso, tá? E a melhor forma, gente, para você encontrar os preços, não precisa ficar caçando em loja, é o Bitec Pague Menos. Instala aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, é uma ferramenta que compara preço, você pode colocar, pedir para ele te avisar se chegar no preço que você quer, ele aplica cupom automático na saída do caixa, é uma ferramenta bem legal, principalmente nesse momento maluco que a gente tá passando, que os preços oscilam dia a dia, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, ativar o sininho aqui para receber as notificações, eu sou o Becker, a gente se vê nas próximas, valeu e tchau, tchau, galera!